estamos aqui nos canais Saúde e Leveza com Andrea Bottoni, YouTube, Spotify e outras plataformas de podcast. Obrigado por quem está acompanhando. E aí, hoje eu estou com uma pessoa inteligente, alegre, leve, descolada, criativa, inovativa e muitas outras coisas, mas não vou falar tudo porque senão vou tirar um pouco a graça de vocês, está certo? Mas enfim, eu estou falando com entusiasmo perché realmente una pessoa simpatica, una pessoa che sorri, una pessoa che gosta di dialogo e una pessoa curiosa, aberta. Esta pessoa se chama Natan e já vocês vão conhecê-lo, evidente. O que acontece? Vou fazer um pouco uma base, está certo? Para criar também uma expectativa. A gente se conheceu em uma especialização, em uma formação na grande área do mindfulness, está certo? A especialização em mindfulness e a formação em mindfulness para a promoção da saúde. Foi 2018, 2020, ok, a gente se encontrou por isso frequentemente, a maioria das vezes presencialmente, o finalzinho, ovviamente, no? Por razões que todo mundo conhece, online, e a gente manteve sempre um certo contato e nos últimos tempos a gente voltou a conversar. Voltou a conversar porque existe uma sinergia, ovviamente, a nossa base, a nossa sinergia é a presença, é a consciência, é a atenção plena, mas também realmente a curiosidade e a abertura. Aí a gente conversou, se segue nas redes sociais, enfim, e a gente conversou. E por isso a gente decidiu, eu fiz um convite, o Natan aceitou, e nós hoje vamos dialogar um pouco, mas já vou explorar mais esta parte. Mas agora vou passar a palavra para Natan, para ele se apresentar, para contar um pouco dele. Natan, muito obrigado, que bom estar com você aqui. Obrigado pelo convite, doutor André. Sempre uma alegria estarmos juntos. O senhor é encantador. Toda vez que eu te vejo, eu coloco um sorriso no rosto, que é muito bom, é uma delícia, né? A gente poder conversar. E é isso, eu sou da área da criatividade, produção de filmes, design, marketing, mas nos últimos anos eu tenho buscado uma formação em psicologia e agora o mindfulness, né? Já faz quase 10 anos que eu pratico a meditação mindfulness e nos últimos anos eu tenho passado isso para grupos, ensinado pessoas também, multiplicado o conhecimento dessa prática que é tão valiosa com todo mundo que eu posso, com toda a oportunidade que eu tenho, estou sempre falando sobre isso. Natan, obrigado, mas eu vou te estimular a falar um pouco mais de vocês, está certo? Porque Natan, é óbvio que eu sei, é evidente, está fazendo uma segunda graduação em psicologia, está certo? Tem uma primeira graduação, como ele disse, ele é da área da criatividade, está certo? E aí ele vai explicar mais o que é ser desta área. E ele cosa nesta área importante, pratica mindfulness há 10 anos. Perché mindfulness, come outras coisas na vida, não é só teoria, é prática. A vida se vive, a vida não é só teoria, a vida é prática. Evidentemente, pensando em formação, em formalidade, a gente estuda, a gente, se tem oportunidade, evidentemente, faz um caminho formal, faz uma formação, 2, 3, enfim, mas as coisas funcionam quando a gente faz, quando a gente vive. E aí, evidente, ele já praticava e depois, que foi onde a gente se conheceu, ele buscou uma especialização, uma formação. Mas o fatto che ele há 10 anos está nesta jornada, nesta prática, nesta vivência, acho que um elemento importante a ser destacado.
E aí você vai comentar mais, Natan, por favor. Explica um pouco mais a sua jornada formal, não? Na sua primeira graduação e na sua atuação profissional dentro da grande área da criatividade. Por favor. Claro, a minha primeira formação foi design de produto, né? Então, design para fazer coisas. Mas durante a faculdade, eu trabalhei na área de design da Embraer, então design de interiores de aeronaves. Foi muito legal, muito massa, mas quando eu terminei a faculdade, eu não segui na área de design, eu fui para a área de produção de filmes. Então eu fui para a Austrália, fiz uma formação de filmmaking em Sydney, na Austrália, e voltei para o Brasil para trabalhar nessa área. Então, dirigindo conteúdo para marcas, editando conteúdo para marcas, e aí já, nesses 10 anos, atuei para muitas empresas, muitas produtoras, muitas agências de publicidade. A vida no mercado criativo de São Paulo não é fácil. Por mais que em alguns momentos possa ser muito abundante, com muita oportunidade, com muitos projetos legais, é uma vida muito estressante também. Tem uma cobrança muito alta e uma instabilidade de rotina muito grande. Então, é virar madrugada, é não ter certeza sobre qual será o próximo trabalho. Às vezes você ganha muito dinheiro, às vezes você passa um mês, 2 meses sem ganhar nada. Então, é uma profissão que geralmente traz muita ansiedade. E eu lidei com muita ansiedade na área da criatividade. Eu conheço até hoje grandes amigos que lutam, né, que lidam com um estresse, uma ansiedade muito grande. Então foi isso que me jogou na meditação, essa é a verdade. Um chefe meu, em uma agência de publicidade que eu trabalhava, ele praticava mindfulness lá atrás. E eu não sabia o que era isso, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu via que ele era diferente, eu via que alguma coisa nele parecia ser um pouco mais sólida, não sei explicar, mas eu percebia uma certa diferença nele. E foi a partir disso que eu me interessei. Quando ele falou, eu achei legal, eu comecei a buscar isso, caí em aplicativos, tipo Headspace, né? Esses aplicativos de meditação guiada no celular. E desde daquele começo, na própria agência de publicidade mesmo, que eu comecei a praticar no horário de almoço, às vezes eu né, tomava um café e fazia uma prática rápida de 5 minutos, eu comecei a perceber que isso funciona, que isso estava me ajudando realmente a diminuir a minha ansiedade, porque sempre lidei com isso e era realmente muito desafiador para mim. Era realmente um problema, impactava a minha vida negativamente mesmo. E deu certo, assim, me ajudou muito. E foi a partir disso que eu fiquei com uma vontade de compartilhar isso com as pessoas, de passar essa prática para os meus amigos, né? Porque funcionava. Mas eu pensei assim, poxa, não é possível que seja só você chegar no ouvido da pessoa e falar, vai se acalmando, presta atenção na respiração. Eu supus que deveria ter uma técnica, que tivesse alguma ciência por trás disso. E realmente há. Então, eu fui buscar a formação para entender o mecanismo do mindfulness, para entender como ele funciona, e não me arrependo, foi ótimo. Nós tivemos a oportunidade de estudar juntos, né, na especialização, e é uma técnica muito profunda. Na verdade, é uma técnica muito simples, porém muito poderosa, que leva a uma filosofia ou uma origem muito profunda, né? A prática do mindfulness, na verdade, ela é muito simples. Não é fácil, é difícil, mas é simples. Mas ela vem de uma tradição riquíssima, muito antiga, né? De pensamento sobre a realidade, filosofia sobre a realidade, que também me fascinou. Tem gente que chega na meditação pela filosofia ou pela religião, né? Então, uma pessoa que se converte ao budismo, por exemplo, ela vai começar a praticar. Para mim, foi o contrário. Eu cheguei no mindfulness por causa da ansiedade, por causa da necessidade, e a partir da prática que abriu os meus olhos para toda a filosofia, para toda a riqueza de práticas, né? De tradições que já praticavam isso. Mas essa coisa da criatividade permanece até hoje. Eu ainda trabalho com isso, né? O meu ganha-pão ainda vem da publicidade, da produção de conteúdo para marcas.
E o mindfulness é hoje o meu DNA, é aquilo que me sustenta, mas também tem sido aquilo que eu tento, na medida do possível, traduzir para o máximo de pessoas possíveis. Então, o meu sonho, na verdade, é que essa prática possa ser popularizada ou possa cair no gosto do povo, talvez como caiu o exercício físico, ou ir à academia, né? Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, as pessoas não tinham esse costume de ir na academia. Era algo seleto para poucos. Hoje em dia já é até estranho uma pessoa que, você não faz academia, você não faz exercício, né? Porque houve uma conscientização na cultura de que é importante fazer exercício físico. Nós estamos numa fase em que a ciência já tem comprovado os benefícios da prática de mindfulness já de uma forma muito robusta, mas falta cair na graça do povo, falta ainda cair no dia a dia das pessoas. E eu tenho certeza que vai, mas a minha intenção, o meu sonho, a minha expectativa é conseguir criar ou comunicar essa prática para a maior a quantidade de pessoas possível. Acho que também como você, de forma leve, de forma não complicada, de forma não burocrática, de forma simples, né? Nathan, gratidão. Um prazer te ouvir falar, um prazer. Eu percebo, espero que quem está acompanhando também, ah, o seu entusiasmo, a sua leveza e a sua profundidade nestas palavras, nestas partilhas. Aí, se você me permite, eu vou destacar algumas coisas. Você, vamos dizer, conheceu a prática justamente por uma pessoa, não? No caso, era o Uhum, seu chefe em um uhum, local, em uma agência onde você trabalhava na época. Por isso, eu vou destacar uma coisa, depois, evidentemente, você fala se faz sentido para você. O exemplo, ele não te conquistou pelas teorias, não foi te contando as coisas. Você viu, oh, ele fazia isso e fazia sentido para ele. E aí você associou também a questão da ânsia. Evidentemente, você destacou que dentro do seu universo, não, você contou para nós a sua formação, depois o que você foi estudar na Austrália, como você trabalhava quando você voltou da Austrália. Evidentemente, você destacou que é um trabalho que oscila muito. Vamos dizer, provavelmente isso acontece mesmo nos mais famosos, porque não é um trabalho linear, tipo, tem períodos que você trabalha além da conta, tá certo? Você literalmente vira o é, dia à noite é porque verdade. tem que entregar, mas de repente tem um período onde você trabalha muito menos. Uhum, E provavelmente lidar com isso não uhum, deve ser muito simples. Óbvio que tem outras profissões que têm características parecidas e também cada profissão tem os uhum. seus desafios. Sim. Mas, evidentemente, não é difícil entender, mesmo para quem não é da área, Uhum. que você oscila muito. E por isso pode ser profundamente desgastante em alguns momentos e também preocupante em outros, porque fala, pô, e aí? Ninguém me procura, não tenho Sim, cliente, não tenho um sim. progetto, não tenho um novo contrato. Mas de repente pode ser que ti cai uma coisa com muitíssimo trabalho, com muitas entregas, ou também duas coisas ao mesmo tempo. Estou fazendo cenários. Sim, sim. Isso, de fato, mesmo para quem nos acompanha, Natan, é a impermanência, não? É o Perfeito. fato que a gente tem que saber lidar com situações diferentes. O fato de tentar ser um pouco menos reativo, o fato que é para se focar um pouco mais no momento presente e não colocar outras preocupações, outros sofrimentos. Quero te dizer por isso, Natan, que nestas situações deve ser bastante frequente a mente ir embora, os pensamentos se surgirem Sim. e chamá-los de volta. Per quê? Porque senão aí tem ânsia e tem outras coisas. Por isso, na realidade, Natan, e aí tem os outros elementos de trabalhar com criatividade
que evidentemente você tem que criar, mas o estar presente provavelmente pode te permitir de criar melhor. E aí viajar é Uhum, importante, mas uhum. viajar demais pode significar se perder um pouco. Esses três elementos que eu destaquei, fazem sentido para você, Natan? Absolutamente. Quando a gente fala de exemplo, para mim é uma palavra importantíssima, porque a prática de mindfulness não é o que as pessoas acham que é geralmente. Geralmente, as pessoas costumam achar que a prática da meditação é não pensar em nada, ou é ter uma mente em paz. E não é sobre isso. Na verdade, é um constante trazer a atenção até o momento presente de forma não julgadora, para que, de forma absoluta, nós possamos perceber que nós estamos vivos. E eu acho que isso parece bobo, mas faz toda a diferença, porque a gente vive num piloto automático de preocupação com o futuro ou de preocupação com o passado, né? Ou de um apego ao passado ou traumas do passado. O passado nos afeta fortemente, ou o futuro nos chama de forma que rouba o nosso presente, e muito pouco a gente está conectado com o fato de que está aqui, de que a vida culminou nesse momento. E esse momento, ele é o ápice da sua vida. Esse momento, ele é a sua vida inteira. E essa constatação, ela não é uma ideia, ela é uma experiência, não é uma ideia que você tem, não é um conceito, é algo real. Então, um exemplo que eu costumo dar é surf, surfar. Surfar não é uma ideia. Surfar é estar na água em cima de uma prancha. Eu posso tentar explicar para as pessoas o que é o surf, ela vai entender. Agora, só vai surfar quem pegar o carro, for para a praia, tirar a prancha de cima do carro, cruzar a areia, entrar na água e surfar. Então, a prática do mindfulness, ela é um pouco assim. É fácil explicar o que é. Olha, é estar no presente realmente. Agora, experimentar isso é completamente diferente. E a graça está aí. A graça está aí. Então, essa coisa de exemplo é a única forma, porque eu nunca vou conseguir convencer ninguém da coisa mais óbvia possível, que é você está vivo. Mas se eu conseguir levar, ou trazer, na verdade, né, a pessoa até o momento presente, até o agora, com uma mente ligada no agora, é uma experiência tão transformadora, é tão diferente do que as pessoas acham que eu acho que vale a pena todo esforço, sabe? Eu acho que eu creio que essa é a missão da minha vida, porque realmente é transformador. E quando a gente fala de criatividade, você estava falando sobre criatividade, eu acho que não só a criatividade, óbvio, a produção de filmes, design, roteiros, arte, precisa de presença, precisa estar realmente conectado com o corpo, com o momento presente, com a matéria-prima. Mas todas as outras profissões também. E digo mais, todas as outras tarefas também. Até mesmo as tarefas mais prazerosas do mundo podem ser feitas sem atenção. Então, por exemplo, quantas vezes a gente não vai num restaurante bom, de uma comida deliciosa, e a gente come sem atenção e não esteve ali? Quantas vezes a gente encontra uma pessoa que a gente ama e abraça ou conversa, ou até mesmo dá um beijo na boca e não está ali. A gente está nas nossas ideias e pensamentos, né? Então, a prática do mindfulness, para mim, ela é chave, ela é algo assim incrível, porque se trata de conectar a pessoa com a vida.
E isso não é algo secundário, isso é a coisa mais importante possível. Gratidão, Natan. E aí, que eu vou dizer? A presença ti permite, literalmente, di vivere meglio. Se você vive melhor, no? Ovvio, Uhum. simples, che non significa fácil, Sim. é Aham. evidente. Eu também vou produzir melhor, vou trabalhar melhor, vou desfrutar mais, vou saborear mais, vou ser mais criativo. Aí você fala, pô, Andrea, mas aí isso vale para tudo. É bem óbvio, por quê? Porque eu vivo, no? Eu vivo e eu transito, no? No Andrea Pessoa, no Andrea Uhum. profissional, no Andrea in casa, no Andrea no trabalho, Andrea no lazer. Uhum. E assim vai. Por isso, é claro, a gente não quer se generalizar em um sentido de superficial, Uhum. mas de fato é importante destacar isso que você destacou, porque de fato eu posso beijar na boca e não desfrutar ao máximo daquele É, momento, que é exato. óbvio, hipoteticamente eu entendo que é um momento positivo. Aí eu posso estar em um lugar que eu adoro, que a comida é super bacana, que eu curto, só que de repente eu estou muito distraído, tá certo? O exemplo clássico, o celular. Mas Sim. evidentemente não é criminalizar o celular ou a tecnologia. É o uso que a gente faz, e por isso eu posso fazer a mesma coisa, mas como eu a faço, pode me permitir de me beneficiar mais, de ter mais prazer, de aumentar a sensação de bem-estar naquilo que eu faço e que eu estou fazendo, porque eu sei que eu gosto. Aí, óbvio que quando a gente entra numa esfera profissional, a criatividade, no seu caso, que a gente conversou um pouco, Natan, não é apenas a criatividade em um sentido só criativo, mas não, é un'area tecnica specifica do seu trabalho. O mindfulness, a presença, pode te permitir sim de ser mais criativo, perché a presença não é impedir, não? A criatividade, é provavelmente, aí você vai explicar para nós, ter uma criatividade melhor, maior Uhum. e tudo Uhum. mais. É óbvio que aqui, pessoal, a gente quer falar de coisas que, no meu caso, o meu convidado, está certo, é crack, saiba, mas aqui não é tornar todo mundo que está assistindo mais criativo, mas ter insight e favorecer, espero, reflexões que possa fazer sentido para você e que depois cada um, porque cada um é cada um, Uhum. aplica ou adapta na própria realidade, na própria vida, está certo? Por isso, Natan, de fato, você, na sua experiência profissional e na sua prática de mindfulness, você viu que na medida que você se aprofundava, na medida que você praticava mais, na medida que o mindfulness fazia de fato mais parte do Natan pessoa, perché você faz isso, perché você se sente melhor, reverberava positivamente no Natan profissional na área da criatividade. Ah, sem sombra de dúvida. A criatividade é uma capacidade de juntar pontos. É uma capacidade de. É aquela coisa. Nada se cria, né? Tudo se copia, ou tudo se. Dificilmente você vai criar uma coisa do zero, mas você consegue juntar boas referências ou coisas que geralmente não são imaginadas no mesmo contexto e trazê-las para o mesmo contexto. Então, essa capacidade tem tudo a ver com a prática de mindfulness. A prática de mindfulness é trazer a atenção para o momento presente de forma não julgadora.
mesmo que o que está presente sejam os seus pensamentos. Então, os seus pensamentos, as ideias, elas estão aqui. Então, vamos olhar para elas. A característica de não julgadora é o mais importante de tudo. Porque o não julgador, ele não tem pressa, né? Se você não julga, você não joga fora rapidamente, nem se apega. Você permite que as coisas fiquem numa distância segura de você, numa distância em que te permite deixar as coisas se desenrolarem. A filosofia oriental chinesa, o taoísmo, chama isso de Wu Wei, né? O agir pelo não agir. Então, a ação, eu vou agir, mas qual que é a minha ação? É não fazer nada. É simplesmente deixar a coisa fluir, para que a coisa flua no sentido que tem que fluir. Então, a prática do mindfulness ajuda demais na minha profissão e na minha vida profissional como um todo, né? E na minha vida pessoal também, mas na minha vida criativa, porque me permite olhar para as ideias e para os conceitos sem me apegar com pressa ou descartá-las muito rapidamente. E nesse lugar de observação, que na prática de mindfulness a gente destaca isso como awareness, né? Esse lugar do observador que olha as coisas, que olha até mesmo os pensamentos, né? Que não é os pensamentos, mas que olha os pensamentos. É um lugar muito confortável, é um lugar muito gostoso de se estar, porque as ideias e os pensamentos e até mesmo as emoções não são você. Elas são. E isso é maravilhoso. Às vezes pode ser assustador, porque você fala assim, putz, mas eu não sou os meus pensamentos, então o que eu sou? Eu sou uma coisa meio etérea. Não, não é sobre isso. Mas às vezes, quando os nossos pensamentos são destrutivos, são autossabotadores, são depressivos, é ótimo você perceber que você não é os seus pensamentos, que você tem pensamentos. Mas no aspecto criativo também. Então, a capacidade de observar as coisas, observar os projetos, observar as situações que estão acontecendo e não se identificar imediatamente com o que está acontecendo é ótimo. Te dá um buffer, te dá uma distância entre estímulo e resposta. E dessa forma, tudo flui melhor, né? Tudo flui com menos estresse, com menos ansiedade. Gratidão, Nathan. A gente já está finalizando esse nosso diálogo extremamente rico e reflexivo. E você, nessa sua última fala, falou se apegar ou também descartar. Por isso, Perfeito, de fato, ser um pouco menos reativo perfeito. é também libertador, ok? Vejo que você balança a cabeça, por isso entendo que você Sim, concorda. E a gente, às vezes, realmente quer se apegar, é aquele negócio gruda literalmente na gente, ou às vezes, de uma forma reativa, a gente quer se livrar rapidamente de algo. A refletir com leveza pode ser realmente libertador. E aí, Natan, o fatto che quando a gente si accoglie, quando a gente accoglie e tenta sem julgamento, com menos julgamento, a gente vê che un negócio entra de repente in un eixo, in una dimensão che ti permette realmente viver melhor, perché uhum, você sofre menos, se apega menos, ou vamos dizer, você consegue encaixar as coisas, uhum, entre aspas, na medida certa. O certo absoluto neste plano não existe. A verdade absoluta também não. E mesmo que é certo, o equilíbrio é sempre uma faixa, não é um ponto fixo. Mas, uhum, considerando essas coisas, de fato, a presença ti permite de se enxergar melhor e, se possível, também não, de enxergar os outros, a vida, o que está ao nosso redor, de uma forma um pouco mais equilibrada. E automaticamente, com compaixão, com gentileza, a gente consegue de fato viver melhor
e produzir melhor. Eu, Natan, te agradeço muito pelo seu tempo, te agradeço muito por essas trocas. Gostaria que você fizesse, tipo, uma reflexão, uma colocação, uma partilha de fechamento. Gratidão, Natan. Obrigado pela oportunidade, e pela amizade. Para mim, a coisa mais importante que eu percebi e que eu faço tudo para que as pessoas pudessem perceber é a diferença entre a vida, a história e os acontecimentos. Nós, geralmente, misturamos esses conceitos, e isso traz muito sofrimento. Porque às vezes a gente olha para a vida e acha que a nossa vida é ruim, quando o que foi ruim foi a nossa biografia, foi o nosso passado. E às vezes a gente acha que a nossa vida é ruim porque acontecimentos ruins estão para acontecer, ou podem acontecer, ou mesmo aconteceram ou estão acontecendo agora. Sendo que a minha vida inteira é o que está acontecendo aqui. Isso é a minha vida. A minha vida é uma realidade biológica real. A minha vida é isso aqui. É esse corpo e essa mente no presente. E se eu estou alimentado, se eu estou vestido, se eu estou bem, por mais que um pouco resfriado, a minha vida inteira é perfeita. Eu posso ter tido um passado difícil e podem acontecer coisas desafiadoras, mas isso não é a minha vida. A minha vida inteira é o meu corpo no momento presente. E o meu corpo no momento presente é o bastante. Então, essa diferenciação, para mim, ela é chave. Porque eu não sei quem está assistindo agora, e talvez você não teve um passado perfeito. Talvez as coisas que estão acontecendo ao seu redor não são perfeitas. Mas se você tem ouvidos para ouvir, olhos para me enxergar, e tem um mínimo de saúde para assistir esse vídeo, né? Ouvir esse áudio, a sua vida inteira é perfeita. Porque a sua vida é o seu corpo no momento presente. É uma diferença boba, mas para mim é chave. É chave. Essa compreensão é importantíssima. Gratidão, Natan. Gratidão a quem está assistindo, ouvindo, participando, está certo? Muito obrigado, Natan. Obrigado!